Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Hoje é 10 de maio de 2024, sexta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, como temos feito aí diariamente. Mas antes eu quero aqui lembrar novamente a questão aí do Rio Grande do Sul, a necessidade que eles estão passando, nossa solidariedade, mas se você puder ajudar, procure os meios aí, existem muitos meios aí de como ajudar, procure uma coisa que seja de confiança e faça aí a sua ajuda se você está distante. É necessário, é importante para nossos irmãos que estão precisando. Amém? Nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo é o 4, hoje nós vamos ver o texto do versículo 12, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, como induzem ao erro. Amém, amados? Vamos aqui ao texto, capítulo 4, no contexto onde Paulo está falando do ministério, do serviço dos santos, desses que são chamados por Cristo para servir a Deus no seu reino. Amém? Revelado em Cristo. O versículo 12 começa dizendo isso, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, os que são chamados em Cristo são santos convertidos, é o que a Bíblia chama de santos, já expliquei num texto anterior. Portanto, somos chamados para ser filhos de Deus por essa fé, é o que a Bíblia chama de santos, separados, chamados para Deus, para servir a Deus por essa fé. Então, Paulo está dizendo assim que isso é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, tá certo? Portanto, o texto vai continuar dizendo assim, para o desempenho do seu serviço. Todo crente convertido, ele tem algo a desempenhar no reino de Deus, a fazer, tem alguma coisa a fazer. E isso é agora. Lembrei nesse instante do Rio Grande do Sul, tá certo? Se você não se solidariza, pelo menos não se sente aí comovido com a situação, você precisa avaliar a sua vida de cristão, tá certo? Porque até o incrédulo faz aí muito bem. Portanto, o texto vai dizer, para o desempenho do seu serviço, ou seja, você tem um serviço a fazer no reino de Deus, você que é santo, que se converteu, que foi chamado para Cristo por essa fé. Como que você poderia fazer? Tem muitas formas aí, orando, Orando para que a paz reine no mundo, orando para que a inundação passe, orando, assim, visitando a quem precisa, né? De repente tem alguém com necessidade, não precisa ser seu conhecido não, basta estar com a necessidade. Amando as pessoas como elas devem ser amadas, independente do seu estado. Que ela seja uma pessoa perversa ou não. Você precisa amar, você ajudar como puder. Rio Grande do Sul, Como é que você pode ajudar? Veja aí. Tá certo? Ou quem sabe alguém perto de você mesmo. E ele vai dizer no versículo 12 ainda, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, o corpo de Cristo é formado pelos cristãos que creem em Cristo. O apóstolo Paulo tem essa compreensão. Olha, o apóstolo Paulo era judeu. Ele vivia o judaísmo com toda a garra que ele tinha. Ele matou gente por causa do judaísmo, tá certo? Matou crente, mandou prender, tá certo? Portanto, ele tem essa compreensão que ele vai dizer assim, isso é para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por aqueles que creem em Jesus, amados. Isso é de acordo com a Bíblia, tá certo? A Bíblia ensina isso claramente, tá bom? Isso tá além de prédios, instituições, estatutos, assim, tá além dessas condições que são boas, estatutos, necessidades sociais, ajudar, claro, mas assim, a edificação do corpo de Cristo é esse que crê em Cristo, isso é um organismo vivo, amém? Ele não é um papel. Quando alguém chega aqui que pede a chave da igreja, eu entrego uma Bíblia. Se pedir a chave do templo, aí eu dou uma chave que abre a porta do templo, tá certo? Diferente. Portanto, para a edificação do corpo de Cristo, que a igreja é um organismo vivo, tá certo? O apóstolo Paulo vai explicar sobre esse organismo vivo lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 28. Leia lá.
Paulo faz uma analogia do corpo humano com esse corpo que é a igreja de Cristo, formada pelos que creem em Cristo, esse corpo vivo que tem Cristo sendo cabeça. E muita gente aí que pensa que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo, que a igreja é dele, ele é o dono, tá certo? Portanto, esse corpo, a edificação do corpo é do corpo de Cristo, dos que creem em Cristo, tá certo? Simples assim, irmão, sem complicação. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, unidade da fé é a fé em Cristo. Claro, tem gente que tem fé em tudo. A Bíblia diz que tem no Antigo Testamento, crê em cavalo, crê em carro. Hoje em dia tem gente que crê em bomba atômica, né? crê no Hamas, crê num bocado de coisa. Mas o que a Bíblia chama atenção para esse que é filho de Deus é essa fé, unidade da fé, a fé em Cristo. Pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, o Filho de Deus é Cristo, que foi revelado. Ele veio, ele disse, eu sou o Filho, estou aqui. Foi o Pai que me mandou e eu vim fazer uma obra aqui. A obra foi morrer na cruz, você já sabe disso, tá certo? Portanto, isso está acima da religião, isso é cristianismo, é crer em Cristo. Amém? Assim, Igreja Católica Apostólica é a Igreja Universal dos Apóstolos. Que ele vem lá desde o primeiro século. Quando chega no terceiro, quarto século, entra o romano no meio, aí esculhambou o negócio, tá certo? Mas, assim, essa igreja que tem uma fé única. Cremos em Cristo. E nada mais, não precisamos de fé em mais nada, só em Cristo. E ele é o Filho de Deus, nós precisamos conhecer o Filho de Deus, tá certo? Como é que nós conhecemos o Filho de Deus, amados? Só pela fé, pela experiência de fé. Assim, Paulo ele tem essa experiência, capítulo 9 de Atos, vai contar a experiência de Paulo que ele teve. Depois, um pouco mais à frente, em Atos, ele repete essa experiência, contando novamente, tá certo? Tem essa experiência de fé que ele forma Filho de Deus, Igreja de Cristo, pela essa fé. Corpo de Cristo por essa fé. Amém? Versículo 13 ainda diz assim: a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, prefeita, lembrando aqui dos prefeitos aí que não estão fazendo nada, a perfeita varonilidade nós só vamos atingir na eternidade, quando Cristo vier ressuscitar os crentes, transformar os seus corpos em corpos gloriosos. Capítulo 15 de 1 Coríntios vai explicar isso graciosamente, tá certo? Então, essa varonilidade perfeita nós só vamos atingir na ressurreição, que é corpos gloriosos, tá certo? Mas nós podemos ser melhores pessoas aqui, a partir de hoje. Esse corpo é falível, adoece, tá certo? Tá aqui a mão na área do ventilador e agora quase arranca a cabeça do dedo, tá? É corpo que vai adoecer, tá certo? Mas assim, é interessante você pensar isso. Essa varonilidade perfeita é na ressurreição. Mas nós podemos ser pessoas melhores aqui. Como? Tratando os outros bem, respeitando, amando, considerando, não desejando mal a ninguém. Pode ser o cara mais ruim do mundo, tá certo? Assim, isso é característica de quem é salvo. Nós fazemos isso não para ser salvo. Buscamos fazer isso, imitar a Cristo, porque somos salvos. Isso é diferente, tá certo? Você ficar tentando aí fazer as coisas para agradar a Deus. Nada que você faça agrada a Deus não, tá certo? A coisa que agrada a Deus é você crer em Cristo. Isso agrada a Deus perfeitamente. Aí você vai fazer o resto corretamente, porque você precisa imitar Cristo, tá certo? A partir de aí você vai crescendo nessa condição. Amém? O versículo 14 vai dizer assim, Efésios 4,14. Para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. É bem grande o texto, eu vou pegar só aqui a questão do vento de doutrina. Menino agitado, levado, criança se leva de um lado para o outro de qualquer jeito, você engana até com chocolate. Mas vou pegar aqui vento de doutrina. O vento de doutrina, com relação a Cristo, a salvação, a eternidade com Deus, com relação a viver esse reino de Deus já aqui e depois na eternidade, o vento de doutrina é tudo que tira Cristo do centro desse ensino religioso que está aí, que coloca um monte de coisa no lugar de Cristo, tá certo? Eu não preciso nem citar. Abra seus olhos, assim, espiritual também, e tente enxergar. O vento de doutrina é tudo que tira Cristo do centro. Tirou Cristo do centro, você precisa pensar, venha para cá que aqui é melhor. Não, melhor é com Cristo, em qualquer lugar que você esteja. Entendeu?
Agora vem aqui para o João 23, que a gente acha bom também, tá bom? Se alegrar com a sua presença. Mas vendo de doutrina, se esse ensino, se ele não tiver, olha, tem ensinamentos que são excelentes, tá certo? As coisas boas que são excelentes. A Bíblia diz, experimentei de tudo e retém o que é bom. É bom, seja quem for, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa honesta, justa e tal. Amém. Agora, com relação ao reino de Deus, amado, vendo de doutrina, é qualquer situação que tire Jesus do centro dessa condição, porque Jesus é o centro, tá certo? Ele é a verdade, é a vida, ele disse tudo isso, você sabe disso, tá certo? Eu vou fazer menção aqui, porque isso está muito presente na minha cabeça. O cristianismo progressista, ele nega tudo isso, tá certo? Eles até usam a Bíblia quando lhe é conveniente. Progressista, assim como o nosso governo aí é progressista, ele nega a Bíblia, ele nega a palavra de Deus. E o cristianismo progressista está dentro das igrejas evangélicas. Tem pastores aí que defendem esse negócio, são os que defendem o nosso governo, tá certo? Atual. Porque eles são progressistas, é um segmento religioso que se diz evangélico, mas que na realidade nega Jesus, nega a Bíblia, nega tudo. Usa de forma conveniente para eles, tá certo? Então, pela artimanha, agora o versículo 14 vai terminar dizendo assim: pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, homens astuciosos que usam religião, bota a Bíblia no centro assim, né? Para estar ali, mas induze ao erro, a artimanha do erro, pela astúcia da religião. Alguém já disse aí que a religião é o ópio do povo. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Cristo, Filho de Deus, que encarnou, que viveu na terra, que morreu, subiu aos céus. É desse que eu estou falando. Você precisa pensar, entender isso, buscar essa compreensão. Olha, as religiões, elas vão tentar lhe enganar. Se você vier aqui, não venha por causa de religião, nem por minha causa, não. Venha por causa de Jesus Cristo, tá certo? E aqui nós falamos de Jesus e tentamos viver como ele viveu da melhor forma possível, tá certo? Portanto, assim, a artimanha dos homens. Tem evangelho aí que é de homens, irmãos. Usa a Bíblia como disfarce para lhe enganar. Mas são evangelho de homens, tá certo? Eu quero encerrar isso aqui, essa reflexão breve. Eu não estou zangado, não. Estou feliz com Jesus, tá certo? Eu quero terminar essa reflexão breve, Mateus 23, 13, que diz assim. É Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Isso é os religiosos hipócritas. Fariseu e escriba são religiosos hipócritas, tá certo? E na atualidade tem muitos disfarçados e vão lhe enganar e lhe conduzir, lhe seduzir à religião. Eu estou lhe convidando a Cristo. Aí você vai ter uma vida melhor, uma vida de perfeição e de garantia de eternidade, tá certo? Não é pensar que você vai ter facilidade, não. O evangelho do reino é renúncia, tá certo? Tome a sua cruz e siga-me, tá certo? É assim que ele diz. Mas é gracioso, amado. Que Deus te abençoe. Isso é uma breve reflexão aqui no capítulo 4 de Efésios, do versículo 12, 13 e 14. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. As pessoas negam, tá certo? Os progressistas negam a Bíblia como palavra de Deus, eles usam só o que lhe é conveniente, tá certo? Mas que Deus possa te abençoar graciosamente, te ajude nessa sexta-feira, tá certo? Se você está aí com alguma necessidade, eu vou orar daqui a pouco por você, sem nem saber quem você é. Eu vou fazer isso, assim, eu vou assim, Senhor, alguém aí, visita, meu Deus, e abençoa. Já que eu não posso ir, que eu estou distante de você, e se tiver alguém aqui perto de mim que eu souber, eu faço isso pessoalmente, tá certo? Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia e o Senhor te ajude em nome de Jesus. Amém.